processo administrativo de suspensão do direito de dirigir poderá suspender esse infrator de 1 a 12 meses, conforme estabelecido pelo artigo 256, e será instaurado somente depois que se esgotar todos os meios de defesa da infração. Será aplicado da seguinte forma: o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do condutor infrator ocorrerá de 1 a 12 meses, conforme estabelecido nos artigos 256, e só será instaurado depois de esgotado todos os meios de defesa da infração. E será aplicada da seguinte forma: suspensão por soma de pontuação da CNH. Recentemente, o limite de pontos passou por alterações e agora ele varia entre 40, 30 e 20 pontos, a depender da quantidade de infração de natureza gravíssima cometida pelo condutor. O infrator tem 3 instâncias de defesa administrativa: a defesa prévia, através da JARE e através do CETRAN. No caso do não acolhimento das suas razões de defesa prévia, será aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, cabendo recurso em primeira instância à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, no prazo informado na notificação da penalidade. Caso a decisão da JARE seja desfavorável ao condutor, caberá, no último recurso, em segunda instância ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Caso o condutor seja flagrado dirigindo seu veículo durante esse período da suspensão, estará sujeito a multas. O condutor com a CNH cassada ficará obrigatoriamente 2 anos sem poder dirigir e só poderá solicitar a reabilitação após esse prazo, passando novamente por todo o processo de habilitação. O condutor que está suspenso em seu direito de dirigir será notificado para entregar a sua CNH em um posto de habilitação mais próximo de sua residência. O prazo de suspensão passará a contar da data de entrega do documento de habilitação, ou seja, da sua CNH. A suspensão agora é por soma da pontuação na CNH. Recentemente, o limite de pontos passou por alterações. Agora ele irá variar entre 40, 30 e 20 pontos, a depender da quantidade de infrações de natureza gravíssimas cometidas pelo condutor. O infrator tem 3 instâncias de defesa administrativa: a defesa prévia, a JARE e a CETRAN. No caso do não acolhimento de suas razões de defesa prévia, será aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, cabendo recurso em primeira instância à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, no prazo informado na notificação de penalidade. Caso a decisão da JARE seja desfavorável ao condutor, caberá o último recurso em segunda instância ao CETRAN. Caso o condutor seja flagrado conduzindo o veículo entre o período de suspensão, estará sujeito à multa. O condutor com a CNH cassada ficará obrigatoriamente 2 anos sem poder dirigir e só poderá solicitar a reabilitação após esse prazo, passando novamente por todo o processo de habilitação. O condutor suspenso em seu direito de dirigir será notificado para entregar a Carteira Nacional de Habilitação em um posto de habilitação mais próximo de sua residência. O prazo de suspensão só passará a ser contado a partir da data da entrega do documento. A Carteira Nacional de Habilitação, durante o período de suspensão, ficará retida na unidade de trânsito na qual o documento está registrado, sendo devolvido ao condutor após o efetivo cumprimento do prazo da penalidade imposta e a aprovação no curso de reciclagem para condutores infratores.
A nova Lei de Trânsito 14.071 de 2020 foi sancionada em outubro do ano passado e, a partir do dia 12 deste ano de 2021, as regras passaram a ser validadas em todo o território nacional. Entre as 59 mudanças, o Código de Trânsito Brasileiro promoveu alterações para a validade da CNH e a pontuação para a suspensão do direito de dirigir. A regra sobre o exame toxicológico também passou por modificação. A validade para os condutores com idade inferior a 50 anos, houve um aumento da validade da CNH de 5 para 10 anos. Para quem possui entre 50 e 70 anos, a obrigatoriedade de renovação é de 5 anos. Os motoristas com 70 anos ou mais passam a precisar renovar a cada 3 anos. A regra também se aplica aos motoristas profissionais. Anteriormente, em geral, para os condutores com menos de 65 anos, a validade era de 5 anos. Já para os motoristas acima de 65 anos, a validade era de 3 anos. Para a suspensão do direito de dirigir, são consideradas 3 limites: 20 pontos para quem possui 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos para quem tem uma infração gravíssima e 40 pontos para quem não cometer nenhuma infração gravíssima. No caso dos motoristas profissionais, será validada a pontuação de 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas. Todos os limites valem para quem atingir a pontuação no período de 12 meses. Antes do novo Código de Trânsito Brasileiro, o limite era de 20 pontos, no período de 12 meses, independente da gravidade das infrações. Além da necessidade de realizar o exame de obtenção e de renovação já previstos anteriormente, os motoristas da categoria C, D e E, com idade inferior a 70 anos, precisarão efetuar um novo exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Vale destacar que a infração desta lei é considerada gravíssima. O cometimento tem como penalidade a multa de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A violação desta regra valerá para o motorista que dirigir sem ter feito o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo de 2 anos e 6 meses, ou para quem exerce atividade remunerada e não comprova a renovação da CNH realizada no exame do período determinado. A partir do dia 12 de abril de 2021, o porte de documentos de habilitação, seja CNH, PPD ou ACC, poderá ser dispensado. A Lei 14.071 de 2020, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, em relação ao porte obrigatório de documento que comprova o direito de dirigir do condutor do veículo, o porte do documento de habilitação poderá ser dispensado caso a fiscalização consiga, através de verificação do sistema, comprovar que o condutor está habilitado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os documentos que comprovam que o cidadão é habilitado são a autorização para a condução de ciclomotores, a ACC, a permissão para dirigir, que é a PPD, ou a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, no original, e não podem ser plastificados. Desde 2018, passou a valer a versão digital do documento, que é possível baixar pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório é infração leve, com multa de R$ 88,38 e acréscimo de 3 pontos no prontuário do condutor. Além disso, o condutor pode ser retido até a apresentação do documento.
Segundo a nova norma, a CNH expedida em meio físico ou digital conterá fotografia, identificação e CPF do condutor. Além disso, terá fé pública e terá o mesmo valor que o documento de identidade em todo o território nacional. Lembrando que a Semana Nacional do Trânsito ela não acontece somente nesse mês de setembro. Se dermos um passo atrás, no mês de agosto, é trabalhado no mês de agosto o uso do cinto de segurança e dispositivo de retenção infantil, e é um importante fator de prevenção e lesões. No mês de setembro, falamos sobre a vulnerabilidade, e o respeito no trânsito. No mês em que ocorre a Semana Nacional de Trânsito, devem ser promovidas campanhas de vulnerabilidade dos pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência. E também a relação de violência e conflito entre os usuários do trânsito, reforçando seu caráter coletivo e abordando a importância de cuidar de si e do outro. Já em outubro, a campanha de ver e ser visto. No período noturno, há maior risco de acidente envolvendo os usuários vulneráveis pela dificuldade de visibilidade, com enfoque especial no motociclista, ciclistas e pedestre. No mês de novembro, os impactos sociais dos acidentes, trazendo aí sobre o tema do Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito, que normalmente é o terceiro domingo de novembro. Já em dezembro, na época das festividades, o álcool e a condução são substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Em decorrência das festas de fim de ano, promoções de ações integradas com a fiscalização. De acordo com o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, transportar criança em veículo sem utilizar o dispositivo de retenção infantil é infração gravíssima, gera multa e retenção do veículo. A Resolução 277 do CONTRAN, que disciplina o transporte de crianças menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção infantil, no caso do bebê conforto, das cadeirinhas e do assento de elevação. Temos aí um enfoque para cada uma delas. O bebê conforto, ou conversível, é o assento para crianças com até 1 ano de idade e no máximo 13 quilos. A posição deve ser utilizada com a criança de costas para o movimento, sempre no banco de trás. Essa posição, a coluna cervical do bebê ficará protegida em caso de acidente. Já no caso da cadeirinha de segurança, deve ser utilizada por crianças com idade entre 1 e 4 anos e entre 9 e 36 quilos. A posição do assento, nesse caso, voltado para frente, na posição vertical, dependendo do fabricante da cadeirinha. O cinto de segurança do veículo é o que protege a criança. Já no assento de elevação, ou booster, é um assento para crianças de aproximadamente 4 a 10 anos de idade ou que tenham entre 15 e 36 quilos. A posição, nesse caso, deve ser utilizada no banco de trás com o cinto de 3 pontos, e o dispositivo com que o cinto do carro passe pelos locais corretos do corpo da criança, que seria no centro do ombro, entre o peito e sobre os quadris. Para evitar acidentes e conservar a sua vida e a da sua família, é essencial trazer a direção defensiva para o dia a dia no trânsito, pois ela torna a direção mais segura, mesmo sobre condições adversas. A Resolução 667 do CONTRAN já determinava, entre outras coisas, a obrigatoriedade da adoção da luz de rodagem diurna para novos projetos de veículos a partir de janeiro deste ano, diferente do farol baixo, que precisa ser acionada pelo condutor. A DRL, que é a sigla em inglês de luz de rodagem diurna, é acionada automaticamente quando o veículo é ligado.
Segundo estudos apresentados pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego em Rodovias, o uso de farol baixo durante o dia reduz em média 12% os acidentes envolvendo pedestres e ciclistas e em 5% as colisões entre veículos. O estudo revela ainda que os faróis ligados durante o dia, a percepção visual periférica do pedestre aumenta em 60%, o que diminui o número de atropelamentos. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, dentre outras disposições, infrações de natureza administrativa, que são as infrações de trânsito, e as infrações de natureza penal, que são os crimes de trânsito. Os crimes de trânsito estão previstos nos artigos 302 a 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu quero falar a respeito de dois crimes de trânsito. Do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez ou substância psicoativa, que dá reclusão de 5 a 8 anos. Já o artigo 303, que vai falar sobre a lesão corporal culposa no trânsito qualificado, dá reclusão de 2 a 5 anos. Em regra, é possível desde que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. No artigo 44, as penas restritivas de direitos são autônomas e substitui as privativas de liberdade, quando ela é aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou a qualquer que seja a sua pena aplicada, se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Com essa nova redação da lei sobre a suspensão do direito de dirigir, muitos condutores ainda têm a imaginação de que realmente toda a pontuação ela vai ser descarregada em cima de 40 pontos, sendo que na realidade 40 pontos é para quem não comete nenhuma infração gravíssima. A partir do momento que no período sempre de 12 meses o condutor cometer uma infração gravíssima, a pontuação já não é mais para 40 pontos, já passa a ser para 30 pontos. Se o condutor perde e comete duas infrações gravíssimas, a pontuação dele passa a ser então de 20 pontos. Todo esse processo ele é acumulativo e sempre no período de 12 meses. Bom, é uma semana que poderíamos falar de vários pontos, de várias formas, mas é tudo muito intenso, é tudo muito complexo. Mesmo algumas mudanças do que a gente fala, do que é proposto pelo próprio Código de Trânsito, ainda assim há algumas mudanças no decorrer da implantação de cada lei e é tudo muito específico, né? E é uma lei onde, se não tiver uma boa interpretação, a gente acaba cometendo ainda mais infrações por não ter um bom entendimento da lei, porque ela sempre deixa algumas entrelinhas e depende muito de cada situação ou do comportamento de cada um para poder ler e interpretar isso aí. Eu queria deixar aqui os agradecimentos em nome do CAT ao agente Sampaio da Guarda Municipal de Trânsito por estar participando e trazendo esclarecimentos da Semana Nacional de Trânsito, e também ao Aracélio
presidente do Conselho Municipal de Trânsito, também trazendo algumas informações numa semana, que não é só uma semana, nós temos aí o ano todo, que é onde a gente deriva, né, toda a nossa locomoção, seja para trabalho, para esporte, para lazer, que é do trânsito, essa locomoção tão importante, onde todo mundo faz parte, não só os condutores, os motoristas, os pilotos de moto, como também o pedestre, o ciclista, ou seja, todo mundo que está inserido no trânsito, ele faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, ele faz parte do nosso dia a dia. E se não tivermos um convívio harmônico entre todos, com certeza teremos aí um trânsito bem mais confuso, um trânsito bem mais ríspido, um trânsito onde todo mundo acha que tem direito porque está atrasado, porque tem pressa. Então temos sempre que colocar nos lugares um do outro para que podemos ter aí um trânsito mais harmônico, mais fraterno, num dia a dia tão apertado, onde todo mundo hoje em dia fica atrasado, tem seus compromissos. Então eu queria deixar aqui o agradecimento, né, a todos, para que possamos aí ter um convívio mais harmônico no nosso trânsito, no nosso dia a dia. Obrigado.